Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira, 7 de julho, terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Vamos refletir juntos o Evangelho de hoje. Lembrando você que nesse nosso canal do YouTube aqui está acontecendo, né? Tantas coisas todos os dias. Estamos com a novena de São Bento, estamos com a novena de Santa Teresa dos Andes. Todos os dias nós temos o ofício das leituras, que é aquele textinho sagrado para cada dia do ano, através, não da Bíblia, mas de um escrito de algum santo da igreja. Hoje é um texto de Santo Agostinho, comentando o livro dos Salmos, vale muito a pena. E amanhã nós vamos começar também com as duas novenas que já temos, vamos fazer também uma novena para Nossa Senhora do Carmo, tá bom? E eu quero pedir a você que nos acompanha pelo YouTube, sempre, toda vez, se possível, o joinha, o like e deixar algum comentário. Isso faz o canal ficar relevante e o próprio YouTube leva aí a gente mais para frente. E temos também as missas, né? 6 da manhã, às vezes 8 da noite também, bastante coisa acontecendo. E o programa Hora da Graça, que eu faço na rádio todos os dias, 6h15 da tarde, e que também vai aqui nesse YouTube ou no Facebook, você que está comigo pelo Facebook, e que tem feito bem a tanta gente também. Procure participar se puder, tá certo? Vamos lá então para o Evangelho de hoje. Se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38, diz assim: Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse trechinho do Evangelho de hoje de São Mateus é tão bonito, né? Tão poderoso, tão convocativo a todos nós. É um modo que São Mateus encontrou de compilar as coisas que é para ver se tira a gente da nossa preguiça, da nossa passividade e da nossa mudez também, porque tudo começa então com um mudo. Apresentaram a Jesus um homem mudo, possuído por um demônio. Veja, um espírito maligno que fazia o homem não falar. Quando o demônio foi expulso, o homem começa a falar. Queridos, vamos lá. Jesus é Jesus, né? Jesus não se equivoca com as coisas. Eu não me sinto autorizado de olhar para um evangelho como esse e dizer: não, na verdade ele era mudo, é que naquele tempo as pessoas confundiam as coisas. Hoje em dia a gente sabe. Não, Jesus sabia bem o que era doença, o que era capeta. Eu acho que Jesus não é possível que Jesus não sabia e nós cá hoje é que sabemos. Então veja, Jesus identificou aquela enfermidade com uma raiz espiritual. Quando o demônio foi expulso, Jesus curou outros mudos, sem que isso fosse atribuído ao demônio. Dessa vez foi, porque dessa vez era. São Mateus aqui não escreve nessa riqueza de detalhes, mas possivelmente Jesus fez alguma oração de libertação, de exorcismo mesmo. Não à doença, mas ao espírito. Mas aqui vamos trazer então para a nossa vida. Ser mudo, a incapacidade de produzir palavra, a incapacidade de comunicar-se, de sair de si. A palavra nos faz sairmos de nós mesmos, né? Por isso que muitas pessoas que são mudas fisicamente encontram um modo de fazer isso ser palavra, seja pelo gesto, como for, né? Mas mudo aqui, olha, a incapacidade de sair de si mesmo, de comunicar-se, e se é mudo, a incapacidade de definir as coisas, porque a palavra define, né? A palavra limita, a palavra separa, a palavra distingue A de B, preto de branco, não é isso? Alto de baixo, a palavra ela desenha, limita e contém as coisas. Então, quantas pessoas hoje têm esse demônio da mudez? Não sabem se expressar, não sabem dizer o que sentem, o que precisam, não sabem expressar amor, gratidão, não sabem confessar os seus pecados
e não sabem definir o que querem, o que sentem, não sabem dar nome às coisas. Nós vivemos num mundo que, se por um lado não é mudo porque é muito barulhento, mas tem essa mesma dificuldade, né, de definir as coisas. Certo, errado, convém, não convém. É toda uma grande bagunça, as coisas misturadas diante dos nossos olhos sem a definição que a palavra dá, né? Sem a exatidão que a palavra dá. Fato é que isso é demoníaco. E quando Jesus expulsa de nós esse demônio, nós somos então capazes de falar. E quando o mudo fala, quando o mudo proclama, o que as multidões falam? Nunca se viu coisa igual em Israel, glória a Deus. Essa é a fala da multidão dos pequenos, dos simples, que acolhem o reino dos céus. Por outro lado, quando o mudo fala, as multidões louvam, mas os tal dos fariseus, sempre eles, nunca vi. Os fariseus, porém, diziam o quê? Não, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa demônios. Então veja, diante de um homem que começa ou volta a falar, se produz dois tipos de palavra. Uma de louvor, a outra de descrença, de crítica, né? E de maluquice, né? Como é que vai expulsar demônio pelo poder do demônio? Lá num outro evangelho Jesus explica isso. Feito isso então, esse Jesus que faz o ser humano sair da sua prisão interior, São Mateus então coloca: Jesus percorre as cidades e povoados, ensinando, pregando e curando. Ensinando nas sinagogas, o Jesus que ensina a lei, o Jesus que ensina aquilo que as pessoas já sabiam ou deveriam saber de um modo mais profundo, o Jesus que relembra tudo que já foi pregado e anunciado. Ensinando, pregando o evangelho. Aqui, não só ensinar, mas como proclamar uma boa notícia, né? Então, por exemplo, uma homilia é o quê? Uma mistura de ensinar, criar o chão, o que a gente precisa saber, para depois você anunciar uma novidade, um fato novo. Não novidadismos, se é que existe essa palavra, você está entendendo, né? Não é invencionice, mas pregar a novidade do Espírito Santo hoje. Isso aqui na nossa vida diz o quê? Então, Jesus ensina, mas Jesus também prega o Evangelho do Reino. E Evangelho significa boa notícia. Então, Jesus fazia o conhecimento da lei, das coisas de Deus, do templo, se transformar em boa notícia para o hoje. E por isso mesmo ele fecha curando. Ensina, anuncia, prega e cura todo tipo de enfermidade. E aí então Jesus, ao fazer isso, está formando discípulos. Olha o que vai dizer então São Mateus. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus fez tudo isso porque ele era capaz de se compadecer do cansaço das pessoas, da falta de rumo das pessoas. São como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, a gente pode olhar para esse mundo e odiá-lo profundamente, ou a gente pode se compadecer porque esse mundo está cansado e abatido. Sim, muitas vezes por culpa própria e maluquice própria, mas cansado, abatido é como ovelha que não tem pastor. Era assim que Jesus enxergava aquela multidão que o sugava e que vinha até ele toda arrebentada, estrupiada, com prostitutas, com bandidos, com ladrões, com criminosos, mas também com enfermos. Jesus olhava assim, são ovelhas que não têm pastor. Compadeceu-se. E aí, ele está formando discípulos. Ele precisa que os seus discípulos também vejam o que ele vê e sintam o que ele sente. O que é ser discípulo de Jesus? Como é que a gente vai se tornando cristão? Pelos sacramentos, não é isso? A gente precisa ser batizado, caminhar na igreja, mas tudo isso para que a gente comece a enxergar o que Jesus enxerga e sentir o que Jesus sente ao enxergar o que enxergamos. É aqui que muita gente não é cristão, ou porque não enxerga o que Jesus enxerga, nem como Jesus enxerga, ou porque ao ver o que Jesus vê, não sente o que Jesus sente. Ser cristão é ser outro Cristo, conseguir enxergar o que ele enxerga, como ele enxerga e sentir o que ele sente. E aqui nós vamos percebendo quantas vezes nós somos diferentes de Jesus, né? Quantas vezes a gente enxerga, mas o que a gente sente é diferente desse compadecimento. Veja, meus irmãos, mais uma vez, de modo algum Jesus era um bobinho
que ficava com dó de todo mundo. É claro que Jesus sabia que a Madalena era uma fogosa, ele sabia que o Zaqueu e o Mateus gostavam mesmo era de dinheiro, ele sempre soube. Jesus não passa pano, nem muda nomes, mas ele se compadece do ser humano ser assim. E aí, para ensinar esse compadecimento, ele vai então dizer aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Será que os discípulos estavam percebendo isso já? Será que eles viam isso, que é muito serviço para pouca gente, que é muita colheita para pouco agricultor, né? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos aqueles que estão disponíveis para ensinar, pregar e curar. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, a Deus, que envie trabalhadores para a sua colheita, para que a colheita não se perca. E aqui tem todo um aspecto, meus irmãos, vocacional. Por que nós temos crises de vocação? Ah, é porque os padres não podem casar. Deixa de ser besta. Quanto homem casado aí, justamente porque é casado, a mulher não deixa ele fazer um nada. A crise de vocações sacerdotais, religiosas, entre tantos motivos, mas um deles é isso aqui. A gente não vê como Jesus vê, não sente como ele sente, não valoriza o que ele valoriza. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Tem uma música muito antiga do Padre Zezinho, né? Que diz lá: se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, não é isso? A decisão é tua. Aí a última estrofe vai dizer, né? O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu. E o mundo passando fome de Deus. A colheita. Quem é que vai colher esses corações? Quem é que vai colher essas almas que estão madurinhas para serem ensinadas, para receber o Evangelho, para serem curadas? Se ninguém se compadece por essa causa, porque às vezes a nossa vida está fechada nessa mudez voltada sobre nós mesmos. Eu, minha casa, meu dinheiro, minhas coisas, meu descanso, minhas frustrações, eu mesmo. Pedi, pois. Como é que vai rezar e pedir vocações quem não acha que vocações seja importante, né? E como é que vai corresponder à vocação quem não acha que vocação seja importante? Portanto, hoje, Jesus nos convida a olharmos como Ele olha, sentirmos como Ele sente, para rezarmos o que Ele pediu para rezar. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita, homens e mulheres consagrados e generosos a ensinar, pregar e curar. E que Deus hoje também nos dê a graça de sermos nós pessoas ensináveis, não é? Porque às vezes nós estamos diante e perto de quem esteja nos ensinando, pregando e até tentando nos curar, mas parece que a gente está fechado ainda, sei lá, algum demônio nos escraviza, Deus me livre. Sejamos nós também, irmãos e irmãs, diante desse Jesus, pessoas capazes de aprender, de acolher e de receber a palavra e as bênçãos do Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.